Bem, aqui ele faz uma pergunta sobre a ameaça do cristianismo, né? Aqui pra frente a gente vai deixar o vídeo tocar direto e eu só vou intervir para fazer alguma explicação se for necessário, tá ok? Meu irmão, quais são as ameaças do cristianismo hoje, iminente? Você pode citar, meu irmão? Me parece que, por exemplo, no catolicismo já é a terceira vez que um papa renuncia, né? Não estou bem lembrado, né? Mas já aconteceu na história disso, né? De reis renunciarem, né? Como, por exemplo, o rei da Inglaterra renunciou, né? O seu reinado por causa que ele queria se casar com outra mulher. E tem vários outros reinos também que eu não tenho de cabeça porque nunca parei para pensar nisso. Porém, o que se pensa é o seguinte: o fato de se encaixar, parecer se encaixar, não se deve levar em conta o momento que estamos vivendo. Né? Por isso que eu te fiz a pergunta. Vocês observam aí que ele mesmo admite que nunca parou para pensar nisso. E ele se diz um cara conhecedor do decreto dominical. Você vê que ele faz uma citação do rei que renunciou para querer casar com outra pessoa. Totalmente leigo ao assunto. Né? Quando a gente puxa Apocalipse 17, ele fica totalmente perdido. Né? Essa citação dele aí mostra claramente a falta de conhecimento dele. Vamos seguindo. Bem, meu irmão, a minha pergunta que eu lhe fiz é: quais são as ameaças do cristianismo hoje? Que ameaça de fato na destruição do cristianismo hoje? O senhor sabe me dizer, meu irmão? Ou o senhor nunca estudou sobre essa ideia? A resposta dessa minha pergunta vai desencadear razões porque o domingo, né, o decreto dominical dita por vocês não faz sentido da realidade presente nem da realidade passada, né? Não faz sentido. Vocês observam que aqui ele coloca um link para a gente dar uma olhada para tentar fundamentar o que ele diz, né? Mas, como sempre, sem nenhum qualquer, não usa a Bíblia. Simplesmente não usa a Bíblia. Ele ainda não apresentou um texto contundente para refutar nenhum texto, só falácia, 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 e não apresenta nenhum texto. Como eu falei, ele tem a teoria desenvolvida por ele de Gênesis 2:3 e Deuteronômio 5:12 a 15. É a única coisa que ele sabe e tem um conhecimento errado ainda dos fatos. Como eu falei no primeiro áudio, irmão, podemos dizer, né, por inferência, mas não podemos dizer que é a verdade absoluta de um texto escatológico que não se cumpriu ainda. É muito arriscado dizer, e posso te garantir que há mais falhas do que acertos. Entendeu, meu irmão? Vocês observam aí nesse último áudio dele que ele pode garantir, mas até agora não garantiu nada dentro da Bíblia. Só diz que pode garantir, mas não fala nada de concreto. E você observa que, para quem diz que conhece bem o decreto dominical, até melhor do que todos os adventistas juntos, totalmente sem nenhuma base bíblica para refutar, só no achismo, só no que ele diz que está errado e pronto, acabou-se. Vamos prosseguir.
Como eu te disse, meu irmão, todos se encaixam no requisito do texto. Porém, vai ser uma interpretação, né, que você vai dar para o fato e você vai usar de lógica e retórica para induzir a esse texto concordar com a tua perspectiva. Porém, assim como você pode fazer essa concordância cronológica, né, seguindo uma cronologia, poderia ter sido feito nos outros também, uma vez que o fato presente e futuro estava sendo desenvolvido. Então você está vendo somente na visão de agora, né? Você olha e fala, os outros renunciaram. Então, se os outros renunciaram e esse não é a única vez que ele renunciou, sim, meu irmão, como eu te falei, a pessoa cria, né, ideias para o texto bíblico se encaixar na perspectiva que ele quer usar, tá certo? É uma questão escatológica, como eu disse desde o primeiro áudio, né, que não é errado dizer, não é errado explanar, pesquisar e esboçar essas questões para entender esse texto escatológico que não aconteceu ainda e aplicar na realidade presente. O que não se pode fazer, que eu discordo, é você dizer que essa é a interpretação correta. Isso eu não vou concordar, nem com você e nem com qualquer outro que usar. Eu até disse que a minha igreja, porque eu sou assembleiano, também já disse que a palavra figare, figário, né, do Papa lá, o nome do Papa era marca da besta. E não é verdade, isso não é legítimo essa interpretação. Entendeu? O que eu quero, mas é errado? Não é errado. Se pode fazer. O que é errado é dizer que é o certo. Pessoal, aqui eu não estou querendo provar para o Paulo se é ou não é verdade, se ele tem que concordar ou não. Estou querendo provar para ele aqui que ele não entende nada sobre o decreto dominical, como ele disse, que é só falácia. E vocês podem observar aí nesse áudio dele que ele não sabe nem o que dizer, né? Ele diz primeiro que ele concorda, depois ele diz que ele discorda. E essa é uma doutrina, um ensinamento da Igreja Adventista, né? É isso que nós estamos falando. Ele diz que sabe mais do que todos nós. Estou botando ele à prova. Uma outra coisa, agora ele diz que a Assembleia de Deus não fala que o Papa é a besta. Já mudou totalmente a versão, né? E ele ainda quer me dizer que o decreto dominical e a unificação das igrejas é coisa da cabeça de adventista. Vamos seguindo aí para frente. O áudio ficou grande, eu vou resumir. Esse é o problema da ideologia de vocês, né? Da visão escatológica das seitas, né? Tanto da Igreja Adventista como o Mórmon e Testemunho de Jeová, né? Que são as mais influentes. O problema é esse. Para vocês, somente a interpretação de vocês é a correta. Só que a realidade dos fatos é o seguinte: todas as possibilidades podem ser reais, mas nenhuma pode dizer que é a correta, porque o fato não ocorreu. Não se pode interpretar um texto que não existe na prática. Então é muito arriscado, e digo com firmeza, que a probabilidade de errar é maior. Bom, meu irmão, o áudio ficou grande, eu cancelei. Eu vou resumir. Como eu disse desde o começo, embora possa se fazer esse tipo de interpretação, mas não pode dizer que essa interpretação é a verdade. Por quê? Porque você pega fatos históricos, interpreta esses fatos se enquadrando na ideologia que você está criando e aplica o resultado final, né? E espera o próximo passo para fechar com chave de ouro, né? Essa é a proposta. Não é que é errado fazer isso, né? Por quê? Porque tudo se encaixa, parece se encaixar.
Porém, meu irmão, não podemos dizer que é. Não é verdadeiro a dizer isso, porque isso não se cumpriu. Embora pareça ser real, mas não pode dizer. Eu particularmente não digo. E eu acho que alguém de bom senso e um mínimo de juízo também não vai dizer isso. Somente os religiosos fanáticos é que dizem um negócio desse. Vocês podem observar aí que é uma contradição tremenda, que o Paulo fala. Totalmente fica se contradizendo. E é um cara que se diz conhecedor do assunto. Até agora não vi nada apresentado pelo Paulo, né? Mas vamos para frente. Aqui embaixo, nessa outra parte, eu coloquei vários links para ele acompanhar o que eu estou defendendo, né? Que não só é nós adventistas que falamos sobre isso, sobre essa renúncia do Bento XVI e Francisco, né? Assumiram logo depois disso. Vocês podem acompanhar aí. Não com base na resposta que eu dei na outra pergunta. Essa tua pergunta ela é mal pensada, pelas razões que eu dei lá no áudio. Então eles não perdem a salvação, mesmo guardando ou não guardando o sábado. Entendeu, meu irmão? Eu fiz uma pergunta para o Paulo, que logo acima, vou voltar, que se os judeus hoje guardam o sábado gregoriano, que é o mesmo que nós adventistas guardamos, se por esse fato eles perdem a salvação. Veja totalmente a contradição do Paulo nessa resposta dele. Vou voltar o vídeo mais um pouco para cima. Vocês podem observar aqui em cima a observação que eu fiz, né, em relação ao povo judeu. E esse áudio logo embaixo do Paulo dando a resposta dele. Entendeu? Veja como é totalmente contraditório. Ele nos acusa que nós guardamos um sábado forjado pela gente, que nós guardamos um sábado light e que não é o bíblico. Aí eu fiz a pergunta para ele, logo acima vocês podem observar. Desculpa. Se os judeus guardam o sábado bíblico hoje, né? Ele me respondeu que não, que eles guardam o sábado gregoriano. E eu perguntei para ele, então como é que fica Deuteronômio 5, 12 a 15, que você defende tão bem, que é um sinal para o povo dos judeus? Como é que fica isso? Né? Como é que fica essa questão desse sábado? Os judeus vão perder a salvação por isso? E essa é a resposta que ele me dá. Você veja que só falácia, sem nenhum contexto, sem nenhum texto, não apresenta nada que prove. Aí ele dá um tiro no próprio pé e no pé de todos os pentecostais que dizem que o sábado foi dado só a Israel, né? Se Israel guarda hoje o sábado
gregoriano, não é o bíblico que nem a gente, ele está perdido também, porque profanou o sábado. Vamos voltar um pouquinho mais para trás, para os irmãos poderem entender. Vocês podem observar aqui que é várias e várias contradições. Ele quer falar sobre o sábado lunar, né? E se confunde totalmente, se perde totalmente dentro de todo o contexto. Vocês podem observar aí e depois escutar o áudio dele, na qual irei repetir de novo. Não com base na resposta que eu dei na outra pergunta. Essa tua pergunta ela é mal pensada, pelas razões que eu dei lá no áudio. Então eles não perdem a salvação, mesmo guardando ou não guardando o sábado. Entendeu, meu irmão? Vamos lá buscar o áudio que ele está falando. Bom, meu irmão, o áudio ficou grande, eu cancelei. Eu vou resumir. Como eu disse desde o começo, olha, você faz uma pergunta com base na perspectiva que o sábado é vinculativo ainda, tanto para os judeus como para os gentios, considerando que é uma obrigação judaica, né, e na dispensação, que seria a vinda do Messias, a vinda de Cristo, as festas e as cerimônias não é mais vinculativo ao cristão. Obviamente, Israel, o judeu que se juntam à igreja, vira a igreja de Cristo, também está desobrigada a observar essas cerimônias. Vocês podem observar aí totalmente sem nexo que ele fala nesse último áudio dele, totalmente confuso. Ele não sabe nem o que responder quando eu fiz a pergunta para ele acima. Não é mais vinculativo. Os judeus, se vir para o cristianismo, não é mais obrigado, mas é um sinal entre o povo de Deus e ele, totalmente confuso. Aí vocês observam a falta de confusa do Paulo Furtado. Vamos continuar. Bom, essa tua pergunta ela é mal pensada, né? Primeiro que eles não perdem salvação por estar guardando esse sábado gregoriano, um sábado forjado como você colocou, por duas razões. Primeiro, o sábado se cumpriu em Cristo, não há mais necessidade de observar esse sábado como mandamento, embora eles acreditem que seja mandamento, isso é uma outra questão, mas não é ponto de salvação. Eles não vão ser salvos por guardar ou não guardar o sábado, né? E com respeito ao sábado lunar que eles forjaram aqui na tua pergunta, mas é preservado o ciclo, né, semanal de 6 dias de trabalho e o sétimo seu sábado, né? Considerando que no sábado lunar tinha 2 dias que não era contado dentro da semana, que era chamado de lua nova, e nesse dia também eles não trabalhavam. Tá certo, meu irmão? Vocês observam aí que ele é totalmente confuso no que ele fala. Diz que não é mais mandamento para Israel. Em outros bate-papo dele, outros debates, ele diz que é mandamento para Israel, agora já não é mais. Essa frase forjado, ele que diz que nós adventistas fazemos isso, entendeu? Eu só fiz colocar a própria palavra dele na minha pergunta, e ele não sabe o que responder, totalmente sem base. Aí a gente mata toda a teoria dele de Gênesis 2 e Deuteronômio 5, de 12 a 15, entendeu? Ele fica totalmente confuso, sem saber o que responder. Ele ainda tenta usar o sábado lunar, outro assunto que ele nem conhece. Para vocês terem uma ideia de como funciona a cabeça do Paulo Furtado, totalmente confuso.
com uma pergunta que eu fiz. Até agora não explicou nada. Entendeu? Nada. Vamos para frente. Sempre querendo dizer que aquele sábado abolido na cruz é o sábado do sétimo dia da criação, de Êxodo 20, Deuteronômio 5, 12 a 15, sempre querendo dizer. Faz uma tremenda confusão como todos. Vamos continuar. Bom, meu irmão, eu estou lhe dando a oportunidade de você raciocinar como eu, de pensar como eu. Então a minha pergunta é legítima. Veja que eu não estou fazendo nenhuma pegadinha nem nada. Eu estou lhe dando uma suposição, digamos, um exemplo, uma hipotética. Vocês passam a observar aqui que a partir de agora ele vai querer usar a hipotética, o pressuposto, para querer embasar o que ele diz, a sua ignorância no assunto, e dizer que conhece, né? Estou voltando um pouco mais para trás aqui para os irmãos observarem, onde ele pede que eu observe hipoteticamente ou suposições, entendeu? Que não cabe aqui você usar de suposições, de pressuposto, para querer. Vocês podem observar aí que ele tenta me enquadrar e me pegar, né? Ele até diz no áudio lá que isso não é uma pegadinha. Lógico que é. Se eu admito o pressuposto dele, me derruba totalmente e vai trabalhar em cima disso, entendeu? Mas só que para isso não existe pressuposto, ou é ou não é, certo? Vocês podem observar bem aí, na qual ele se embola totalmente, insiste em querer que eu admita o pressuposto dele. Vocês podem observar de novo aqui no áudio, onde ele repete de novo. Bom, meu irmão, eu estou lhe dando a oportunidade de você raciocinar como eu, de pensar como eu. Então a minha pergunta é legítima. Veja que eu não estou fazendo nenhuma pegadinha nem nada. Eu estou lhe dando uma suposição, digamos, um exemplo, uma hipotética. Se eu for pensar que nem o Paulo, como ele está dizendo que me está me dando a oportunidade de eu pensar que nem ele, eu não era adventista, com certeza eu era assembleiano, né? Que trabalha em cima de hipotética, de pressuposto. Isso não cabe aqui. É por isso que ele é assembleiano e eu sou adventista. Você, no decorrer do restante, vocês vão observar que ele vai tentar trabalhar isso, para tentar me induzir ao erro, mas coisa que não funciona. Vamos continuar aí para frente. Se você não quiser responder a pergunta, eu respondo ela e você me diz se concorda ou não com a resposta da minha pergunta. Você pode prestar atenção aí que ele quer me forçar a dizer. Ele vai responder e quer que eu diga só se eu concordo ou não concordo, para tentar trabalhar isso, mas sem sucesso. Vamos continuar para frente. Vai ser, a partir daí vai ser só isso. Então eu vou responder. Vocês observem isso, porque nas minhas colocações nos textos eu deixo claro por que eu não vou responder, né? E ele tenta me induzir a esse erro,
para querer me segurar nisso. Vamos observar. Então, a pergunta é, como um dia qualquer, né, pode ser a marca da besta, uma vez que o objetivo é a adoração? Né, essa foi a pergunta. Veja só, e eu respondi lá, continuo dizendo que isso é totalmente errado, esse tipo de colocação do Paulo. Vocês observem bem aí o contexto dele. Resposta de alguém que crê, né, na Bíblia e acredita que o sábado, as festas e todas as cerimônias findaram na cruz, não há razão para acreditar que o domingo seja a marca da besta, por duas razões. Primeiro, essa que eu apresentei, né, que o sábado chegou à sua finalidade cumprida. Segundo, o dia em si é secundário, não importa se é a segunda ou terça. Não é à toa que o nosso culto principal é à noite, e à noite já passou o pôr do sol do domingo, então já seria um outro dia, mas mesmo assim para nós é domingo, porque não há diferença, não há problema, não há razão alguma sobre o dia em si é secundário, não há diferença entre dia e dia, todos os dias são iguais, a finalidade é alcançada, que é a adoração. Então não há razão para acreditar que o domingo será uma marca da besta, porque a razão é a adoração, e a adoração é alcançada, e essa adoração é dada a Deus, ao Criador dos céus e da terra, e não a uma entidade maligna como os adventistas pensam, né? Nesse áudio do Paulo, ele é tão infantil, que no finalzinho dele ele cita o sábado, o Criador do céu e da terra, né? Ele cita o sábado e quer dizer que o domingo é o dia de adoração a ele, o dia que ele não pediu. E outra coisa, ele cita várias passagens bíblicas sem saber totalmente o contexto que diz. Nesse áudio do Paulo fica bem clara a minha evidência de por que eu trouxe no começo do debate, do bate-papo, como ele gosta de dizer, a passagem de Caim e Abel, no qual um fez a adoração que Deus queria e o outro fez a adoração que ele queria, do jeito que ele queria. Está bem explicado aí no que o Paulo falou, bem explicado a passagem de Caim e Abel, bem explicado, acabou de explicar. E no final ele diz que é adoração a Deus, o Criador do céu e da terra. No domingo a gente encontra essa fala, lembra-se do dia de domingo para o santificar, porque nesse dia Deus criou os céus e a terra, tudo que neles há. Totalmente errado essa colocação do Paulo Furtado. Vamos para frente. Na verdade não é o inimigo que pensa, é a tua ideologia que pensa isso. Esse é o seu problema. Você não quer parar e pensar um pouco como eu. Você quer que eu considere a tua proposta sem você considerar a minha. Então, irmão, pare com isso e analise a minha proposta. Me diga, faz sentido em acreditar num decreto dominical seguindo essa perspectiva? Me responda. Vocês observam que ele tenta me levar ao erro, querer que eu pense que nem ele, né? Mas vamos continuar. Quanto ao versículo de Daniel 2, é legítimo e verdadeiro e real esse fato. Porém, tentar aplicar ela, a tua perspectiva é forçar o texto a dizer o que ele não diz. E é isso que você quer dizer. Você pega um versículo, um texto que fala de um decreto que foi expedido, a qual matavam os sábios, aí você aplica agora a um futuro que existirá, segundo você, a qual terá uma perseguição aos cristãos por não guardarem esse suposto decreto do domingo, que seria. Essa é a proposta, né? Então, meu irmão, agora se você raciocinar pelo outro lado, você vai ver que não tem sentido essa proposta. Mas isso o irmão não quer considerar.
Sim, meu irmão, eu concordo que Satanás, a idolatria, a adoração a Satanás é uma idolatria. E eu concordo plenamente com o senhor. Eu não discordo disso aí. Acontece que você pega algo legítimo, que é a adoração pagã, a adoração ao falso Deus, que é o próprio Satanás, e tenta amarrar isso ao culto divino, ao culto cristão. Isso por si só é uma loucura tremenda, meu irmão. Só que para vocês faz o maior sentido. Por quê? Porque para você o correto é esse. Mas se o irmão parar para pensar a proposta, bem, o sábado acabou em Cristo. Segundo, o sábado é cerimonial. Terceiro, só foi dado a Israel. Não faz sentido essa proposta. Então, meu irmão, primeiro, aí o que vocês têm que fazer? Vocês têm que validar a todo custo esse sábado light, que não é o cristão, não é o bíblico e nem o judaico. Esse de vocês, entendeu, meu irmão? Para fazer sentido essa proposta de vocês. O que é mais engraçado é que esse sábado light que ele mesmo fala é o mesmo sábado light dos judeus hoje, né? Totalmente contraditório. E outra coisa, ele fala de uma adoração pagã e ele se esquece que o domingo é um dia pagão, onde ele vai lá adorar, e se esquece que Deus deixou um dia para isso, né? Se esquece totalmente. E ainda diz que entende muito dos nossos estudos, melhor do que a gente. Vamos prosseguir. Bom, eu posso sim levar em consideração a sua proposta, mas primeiro você tem que considerar a minha. E você não disse se concorda ou não com a minha resposta, estou aguardando. Quando você responder ou concordando, aí nós continua. Se você dizer que não concorda, aí eu vou ter que ressuscitar novas perguntas. Porque um cristão que não crê no sábado como vinculativo para o cristão, não existe razão para acreditar que existe um decreto dominical. Então espera a sua resposta. Você concorda com a resposta que eu dei? Vocês podem observar bem que aí nessa colocação desse texto onde eu dou enfatizo, onde eu disse que é bem interessante a resposta dele, que os irmãos leiam o que eu falei e vá lá no áudio, no vídeo e volte a resposta do Paulo. É totalmente contraditório, infelizmente. O Paulo me pediu várias vezes se eu concordo ou não concordo com a resposta dele. Eu dou, dizendo que eu não concordo, com todo respeito, e vejo o que ele diz no áudio dele. Ele me pediu para eu concordar ou não. Eu estou dando a resposta, mas mesmo assim não satisfaz a ele. Porque a resposta que ele quer é a resposta que eu concorde, que é para ele minar e me derrubar das minhas convicções. Como eu disse que não concordo, ele fica totalmente perdido. Se você não concorda, então eu acho que você não entendeu a minha pergunta e nem a resposta. Então eu gostaria que você me explicasse o que eu quis dizer na pergunta e o que eu quis dizer na resposta. Me diga, por favor. Vocês observam que logo embaixo eu coloco a minha resposta. Para quem quiser ler, tá aí o que eu estou dizendo, explicando para ele. Mas mesmo assim ele não aceita e se diz conhecedor do assunto. Vamos para frente.
É bom, o livro que João comeu é a revelação de Deus, é toda a Bíblia, né? Que ele comeu e no seu estômago ficou amargo. É a mensagem de Deus que deveria ser pronunciada, né? Vocês podem observar aí como ele não entende nada de decreto dominical, não entende nada da Igreja Adventista. Ele diz que o livrinho que João comeu é a revelação. O livro que o João comeu, segundo a visão adventista, foi o livro de Daniel. Livro de Daniel. Que ali João está simbolizando nós, hoje na atualidade, aonde a Bíblia fala que esquadrinharão os estudos de Daniel. E o saber iria se multiplicar. E o Paulo me dá essa resposta aí, no qual ele diz que entende bem do decreto dominical, de tudo sobre a Igreja Adventista. Vocês observem aí a resposta que o Paulo dá. Era para ter dito, esse livrinho, segundo vocês, é o livro de Daniel. Para quem entende, né, do decreto dominical, manja que só, que nem ele fala, que já leu a Bíblia não sei quantas vezes, 14 vezes, não sei o que, e vocês observem aí como é que fica essa situação do Paulo Furtado. Vamos continuar. Vocês vejam que ele sempre procura colocar, perguntando se eu concordo sim ou não. Porque se eu der a resposta que ele quer, é o que ele vai querer para querer me refutar. Mas não tem como dizer sim ou não. Entendeu? É o que está dito e pronto, acabou. É o que a Bíblia diz. Vamos prosseguir. Acompanhe, irmão, todo o contexto dessa disfarce, vamos usar o termo dele, desmascarar o Paulo Furtado. É bom, meu irmão, já eu sou diferente. Eu creio que são 9 sábados cerimoniais, do 7º dia e os jubileus, e esses 7 que o senhor citou. Parte desse pressuposto, como se o senhor fosse eu ou fosse um cristão que acreditasse que existia 9 sábados cerimoniais e não 7, como o senhor acredita agora. Partindo dessa ideia, me diga, meu irmão, se há sentido em acreditar no decreto dominical. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que é necessário acreditar num sábado para que esse decreto dominical venha fazer sentido. E mesmo assim, meu irmão, mesmo assim, partindo dessa ideia, ainda eu não acho plausível. Mas vamos trabalhar nessa possibilidade, que é mais fácil. Agora me responda. O senhor é uma pessoa que crê que existe 9 sábados cerimoniais e todos eles se cumpriram em Cristo. Me diga, faz sentido acreditar num decreto dominical, uma vez que nenhum dia é vinculativo para a igreja? Vocês tornam a observar que ele quer porque quer me induzir ao erro. Quer me impor que eu acredito que são 9 sábados cerimoniais, né? Me induzindo ao erro. No qual ele ainda diz assim, tem a cara de pau de dizer assim, é preciso acreditar nesse sábado. É brincadeira. É brincadeira ter que me deparar com uma situação dessa do Paulo Furtado. É brincadeira, viu? Aí embaixo eu coloco vários links no qual se fala do decreto dominical, para ele acompanhar, mas mesmo assim ele não consegue ver a situação toda. Vamos continuar. E ele ainda diz que amanhã ele vai ler. Não vai ler. O medo é tão grande que ele não lê. Mas vamos para frente. Já estamos chegando no final desse episódio.
Bom, Vocês observam que ele fica perdidinho. Perdidinho ele fica. Vamos continuar. Bom, então, como eu ia dizendo, né, o áudio caiu. Eu particularmente já li o Velho Testamento 5 vezes. E o Novo Testamento já devo ter lido umas 15 ou 18 vezes. O Velho Testamento todinho. O livro de o Pentateuco, os primeiros 5 livros, também já devo ter lido umas 8 vezes. Salmos, já perdi as contas. Quantas vezes eu li o livro de Salmos. O que eu quero dizer é o seguinte, irmão. Nenhum cristão que lê a Bíblia somente, que tem a Bíblia como regra e como fonte de única inspirada por Deus, jamais chegará a essa conclusão de um tal decreto dominical. Não é à toa que é só vocês que creem nisso aí. Ninguém mais acredita num decreto dominical, ninguém mais. Obviamente, se tem algum outro grupo religioso além de vocês, com certeza foram influenciados pela ideologia de vocês, ou é um pequeno grupo descendente de vocês. E vocês observam que ele sempre tenta levar a conversa, quando ele não tem saída, para a questão da irmã White, para os escritos dela, né? Quando ele diz que a nossa base de fé são os escritos da irmã White. E você vê que ele tenta sempre menosprezar, sempre tenta fazer, dizendo que ele leu não sei quantas vezes a Bíblia, não sei quantos o Velho Testamento, essas coisas todas. Mas para quem conhece o Paulo Furtado, sabe que isso aí é só falácia. Vamos para frente. Mas lendo a Bíblia, estudando as Escrituras e buscando o que ela diz, jamais se chega a essa conclusão, meu irmão. Por 2 razões simples. Primeiro, vocês confundem o que é santo e o que é profano. E essa confusão, ela é proposital, porque vocês só fazem essa confusão, acusam os cristãos de idólatra, para fazer sentido a ideologia de vocês. Então vocês precisam dizer que todas as outras religiões é falsa, porque se vocês não dizer, ninguém vai acreditar nisso aí. Essa é a questão. A mentira é essa, a mentira de Satanás é essa, meu irmão. É a que mais se parece com a verdade. Esse é o problema das seitas, das Testemunhas de Jeová, do mormonismo. Cara, o mormonismo é quase 20 milhões de membros. Meu amigo, para enganar 20 milhões de membros, tem que ter algo que chame a atenção. E qual é, meu irmão? É esse discurso. Todas as outras igrejas são falsas. Toda a Bíblia que se tem, ela é falsa. A única Bíblia verdadeira é aquela que se lê com a revelação do livro de Mórmon. Então, meu irmão, fica fácil em persuadir, em enganar as pessoas, usando esse tipo de linguagem. Vocês podem observar aí que ele sempre tenta desfazer. Nós não estamos falando aqui de Mórmon, Testemunho de Jeová, nós estamos falando do ensinamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, decreto dominical, no qual Paulo não mostrou nada contra isso. Só falácia, falácia, falácia. Vamos continuar. Sim, meu irmão, também respeito a sua posição. Porém, pense comigo, volte a pensar como eu. Imagina só alguém que crê somente na Bíblia, não crê em outra fonte de inspiração além da Bíblia. Não chega a essa conclusão, meu irmão. Não chega. Ninguém que crê somente na Bíblia chega a essa conclusão de um decreto dominical. Isso é fato. Não é à toa que vocês não distribuem Bíblia. Vocês não distribuem Bíblia. Nas campanhas evangelísticas de vocês gastam milhões divulgando livros e livros. Mas nunca vocês gastaram com Bíblias. Eu nunca recebi uma Bíblia de vocês. Nunca, nunca. Vocês dão para o primeiro membro que se converte, aí vai lá e dão a Bíblia. Depois que ele já foi persuadido com a ideologia de vocês. Eu te digo isso porque eu já frequentei várias vezes.
Teve uma festa aí que eles colocaram uma Bíblia em cada banco. Encheu os bancos de Bíblia. Quando acabou o culto, eu pedi uma Bíblia, o cara não me deu. Mas literatura tinha os balde lá, só eu levei 4 livros nesse dia. Mas a Bíblia mesmo não me deram. Eu digo isso, quando eu conto essa história, nenhum de vocês acredita. Mesmo se eu tivesse gravado, filmado, vocês diriam que era um caso isolado. Por quê? Porque vocês não querem acreditar. Vocês querem acreditar a todo custo que a posição, a perspectiva de vocês é a correta. E qualquer outra é falsa e mentirosa. Vocês podem observar aí nesse último áudio do Paulo que ele não responde nada. Agora ele já está indo para o lado de distribuição de Bíblias, né? É triste ver um cara assim que fala mal que só de uma denominação sem conhecer, diz que conhece, né? Que nós só damos literatura, que nós temos outra base de fé fora a Bíblia, só para desqualificar e responder o que foi o propósito desse bate-papo. Não respondeu nada, só tentando desqualificar e falando essas coisas. Vocês observam aí que ele só de literatura ele levou um monte de literatura nossa, lê e não aprende, e queria, se tivesse 20 Bíblias, ele ia querer todas as 20. A Igreja Adventista sempre distribui Bíblias, né? E distribui e ensina como usar, ensina como estudar. Essa falácia dele dizer que o primeiro membro já está doutrinado a nossa igreja, a gente nem fala de irmão White no primeiro momento, mas vamos tocar o barco aí para frente. Vocês vão ver que ele não responde nada. Aí eu coloquei vários links aí para ele ver o decreto se formando aqui com o Francisco. Mas mesmo assim o cara não quer enxergar. Mesmo assim ele não quer procurar ver a verdade. E defende o presidente, agora defende até o papado. Vale salientar aqui que o Paulo já foi tudo, tá, pessoal? Já frequentou os Testemunhos de Jeová, os Mormons, os Adventistas, tudo ele já frequentou, tá? Todos quase ele se torna, né? Mas vamos para frente.
Vocês observam que sempre procura tocar na irmã White, porque é a única maneira que eles acham que nos derruba, mas totalmente enganado. Vamos para frente. E como os irmãos puderam observar, eu mostrei para ele e me revelei dizendo que era eu, em vez dos irmãos que eu fiz o fake, que são irmãos da minha igreja, são pessoas conhecidas, pessoas que têm um grande conhecimento da palavra de Deus. E já estamos finalizando aqui. Vou botar o áudio no qual eu me revelo para ele e vocês vejam depois o que ele fala. Paulo, quem estava debatendo contigo não era o irmão Railson, era eu, Wallace. Todo o tempo fui eu, certo? Todo o tempo fui eu que estava conversando contigo. Essa foto aí que está aparecendo é do irmão Arão, o outro irmão da nossa igreja aqui. E eu que estava debatendo todo o tempo contigo, entendeu? Todo o tempo fui eu que estava conversando contigo. Para te mostrar, Paulo, que eu tenho conhecimento do que falo, para te mostrar que eu tenho educação para lidar com situações que pessoas igual a você, certo? Tenho controle para fazer isso. Então, a única pessoa que sabe que eu estava debatendo com você era eu, é o Rubenildo. O Rubenildo sabe disso. Ele tem esse meu contato. Então assim, amigão, eu queria te falar, Paulo, que eu debato contigo de pé de igualdade, com embasamento bíblico, qualquer tema que você quiser, amigão. Sem lhe ofender, sem lhe depreciar, e você todo tempo querendo me ofender e me depreciar, querendo me chamar de mentiroso, dizer que você não é meu irmão em Cristo, como você falou, e essas coisas. Então uma revelação que eu tenho para te fazer, Paulo, é essa, que todo tempo fui eu que debati contigo. Todo tempo, toda essa foto que aparece aí no meu perfil é a foto do irmão Arão, um irmão aqui da minha igreja. E o nome Railson é o nome da minha igreja, que é ancião mesmo, certo? E também o nome Gabriel é o nome do meu filho, certo? É o nome do meu filho. Então, cara, eu só fiz isso porque você se nega direto em debater comigo. Direto. Porque eu não tenho capacidade de debater contigo, eu sou um analfabeto funcional, como você diz, né? E eu queria te mostrar que não, entendeu? E foi essa a única maneira que eu achei para falar contigo, que você me respeitasse. Em algum momento você tentou, como sempre, né, fazer esse tipo de colocação, entendeu? Você falou do irmão Railson, que sou eu na realidade, ontem comigo, certo, no meu WhatsApp, e acabou dizendo que eu não, assim, com uma certa educação, me disse que eu, dentro da minha ideologia, eu conheço, entendeu? Então, Paulo, tá aí, essa é a revelação para você. O tempo todo você estava debatendo com o Wallace Targino da Silva Oliveira, a pessoa que você tanto deprecia, tanto ofende, chama de várias coisas, entendeu, Paulo? Essa é a revelação que eu tinha para fazer para você, meu amigo. E de mostrar o decreto dominical, que desde quando eu lhe conheci, que eu tento fazer isso e você nunca dá oportunidade. Ok, meu amigo? Fique na paz e obrigado por tudo. E esse é o decreto dominical, isso vai acontecer, quer você queira, quer não, quer você acredite ou não. Um abraço, Paulo, fique na minha missão. Realmente tu me pegou de surpresa. Eu desconfiei, né? Eu desconfiei que tu tava vendo e ouvindo os áudios e acompanhando o debate, né? E segundo, a forma de escrever também era muito suspeito. Mas eu imaginei que, como tu disse que conheci ele há muito tempo, tá, eu associei os dois. Me enganou direitinho, né? Mas tu viu que eu não passei a mão não, cara. Eu desconfiei que o cara não conhece porra nenhuma. No teu caso, que é você mesmo, né? Tu fala do Islã sem nunca ter lido uma linha do Alcorão. Tu fala que eles concordam com Roma sem tu nunca ter lido a Suma, que é exatamente os feitos e os atos de Maomé. Então, meu amigo, como é que você fala, diz algo sem conhecer, só para defender a sua ideologia? Veja que todo momento eu denunciei isso. Veja que todo momento eu demonstrei isso, que vocês agem de má fé para se encaixar na ideologia de vocês.
Vocês observam aí que ele, durante o decorrer de todo o bate-papo, ou debate, como ele queira, ele não falou nada contra. Mas tentou se pegar nesse fato do Islã aí, para tentar se sair melhor. Mas esse é o Paulo Furtado. Bem, meus irmãos, por aqui eu encerro essa gravação. Agradeço a todos. E o Paulo Furtado foi desmascarado como conhecedor das doutrinas adventistas, como conhecedor dos ensinamentos da Igreja Adventista e como conhecedor do decreto dominical. Vocês podem acompanhar e verificar aí. Eu agradeço a todos. Para mim aqui ainda já é boa tarde, e no mais é isso. Obrigado, Paulo.